No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o segredo que fez eu mudar a minha mentalidade e a forma que eu tenho com relação ao dinheiro e ao capital. Hoje, aos 22 anos de idade, eu estou muito próximo de um marco muito grande para os investidores, que é os primeiros 100 mil reais. Quando eu comecei investindo, lá com os meus 18 anos, eu tinha a percepção de chegar nesse valor antes dos meus 30 anos. E hoje, graças a Deus e ao meu trabalho, eu estou próximo antes mesmo dos 25 anos. Então hoje eu quero mostrar para vocês que qualquer pessoa, independente da classe financeira que você tenha, você pode gerar um resultado. Eu, por exemplo, não vim de família rica, muito pelo contrário, a minha mãe cuidou de mim totalmente sozinha quando eu era menor. Pelo que me lembro, até os meus 15 anos de idade, a gente morou em um quarto, cozinha e banheiro, por exemplo, que era o que dava para pagar naquela época. Então, definitivamente eu não vim de uma família rica e não tive os privilégios desse tipo de pessoa. Porém, com trabalho, com perseverança, com foco num objetivo e consistência, eu consegui chegar nesse resultado que eu falei para vocês. Hoje, com os meus dividendos da minha carteira, eu consigo pagar pelo menos metade das minhas contas fixas, água, luz, internet, aluguel. E isso, acredito eu, que para você e para muitas pessoas é um valor muito relevante. Então, se você pretende utilizar o capital para gerar um resultado e te dar essa estabilidade financeira para o teu futuro, eu vou te passar hoje tudo o que eu aprendi até o momento sobre dinheiro, sobre patrimônio, que talvez possa te ajudar nessa jornada também. E para começar o vídeo, eu gostaria de trazer um contexto sobre como eu tive a minha primeira relação específica com o dinheiro. Lógico que quando você é mais novo, você não consegue interpretar muito bem o que o dinheiro traz para a vida de uma pessoa e o que a falta dele também traz para a vida de uma pessoa. Porém, desde menor eu fui ensinado a economizar. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito econômica, uma pessoa que sempre guardou muito dinheiro. E ela me passava isso todos os dias como um mantra, dizendo que quem guarda tem, quem guarda tem. Porque, como ela cuidava de mim totalmente sozinha, ela precisava ter dinheiro em caixa para caso acontecesse uma emergência. Então isso acabou sendo algo cotidiano na vida dela e ela acabou passando isso para mim também. Então quando eu comecei a investir, guardar o capital acabou não sendo um problema para mim, que na maioria das vezes é um problema da maioria das pessoas. Porém, a minha relação do dinheiro, o início dessa minha relação veio daí, veio de uma pessoa, da minha mãe, que nunca investiu nada, nunca comprou uma ação, nunca comprou um fundo imobiliário, mas ela já entendia a força que é você guardar dinheiro com constância e ter essa segurança financeira. Porém, a virada de chave mesmo veio aos meus 15 anos de idade, que até aquele momento eu era a pessoa que só guardava capital. Porém, a partir daí, eu comecei a estudar conteúdos gratuitos no YouTube. Na época havia muito vídeo do Primo Rico, por exemplo. Foi ali que mudou a chave na minha cabeça. Deu a entender que eu não precisava apenas guardar dinheiro. Eu precisava guardar o dinheiro e administrá-lo da maneira correta para que ele se multiplicasse e trabalhasse para mim a longo prazo. E aquilo foi mágico para mim, porque até aquele momento eu interpretava que para ter uma aposentadoria boa, você precisaria trabalhar numa empresa durante anos e o governo te pagar ali um INSS, por exemplo, e você viver o resto da sua vida com aquilo ali. Porém, com a força da gestão financeira, entender o dinheiro, como ele funciona e principalmente utilizar o horizonte de tempo e os juros compostos a seu favor, eu poderia ter uma aposentadoria antes mesmo do que eu imaginava anteriormente e com um montante muito maior, tendo uma vida muito mais confortável. Então ali teve a virada de chave, que aí eu realmente entrei de cabeça no mundo financeiro. E para finalizar esse contexto inicial, eu acho interessante trazer uma questão que aconteceu na minha faculdade. Né? Então eu sempre brinco que se eu não trabalhasse com gestão de tráfego, provavelmente trabalharia no mercado financeiro, porque é realmente uma área que eu gosto muito, eu tenho uma paixão por ela, querendo ou não, me trouxe muitos resultados, mesmo eu não trabalhando na área, eu fazendo a minha própria gestão financeira me trouxe resultados, então acaba tendo uma parte ali do meu coração. E eu recentemente comecei uma faculdade de gestão financeira por puro conhecimento mesmo, né? Não que eu vá trabalhar na área, mas eu achei válido eu iniciar para ter esse conhecimento extra, né? E na minha primeira aula de gestão financeira, de matemática financeira especificamente, o meu professor me falou tudo isso que eu aprendi aos meus 15 anos de idade na sala de aula. E eu vi várias pessoas da minha idade, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, que nunca tinham ouvido falar nada do que ele tinha falado. Principalmente do fato de que quando você utiliza os juros compostos a seu favor, você pode ganhar muito mais na vida.
Enquanto outras pessoas que usam o lado oposto, que é nos financiamentos, nos consórcios, acabam acabando com a própria vida financeira por não entender as porcentagens e os números que os bancos te cobram. Então isso foi uma confirmação ainda maior para mim de que a gestão financeira, a gestão do teu patrimônio é o caminho para um sucesso e para uma aposentadoria tranquila na tua vida. Mas vamos lá. Como eu comecei a investir? Quais foram os obstáculos e quais foram as dificuldades que eu tive no início, que talvez você que esteja começando tenha? O primeiro deles foi a questão da conta de corretora. Então, na época, eu não tinha 18 anos, então eu não podia investir. Então, eu comecei a trabalhar com 16, já tinha ali um montante guardado, mas eu não podia comprar papéis, Eu não podia comprar ações, não podia comprar fundos imobiliários, CDBs, porque eu não tinha conta em uma corretora. Lógico que hoje em dia tá mais fácil, Você entra no teu banco, no Inter, no Nubank, e você consegue colocar ali no porquinho, colocar na caixinha da Nubank, por exemplo. Mas na época não tinha essas possibilidades. Então eu tive que esperar até os meus 18 anos de idade para realmente começar a iniciar aí a jornada nos investimentos. Porém, como eu falei, eu sempre fui muito econômico e quando eu dei o meu primeiro aporte, eu já entrei ali com um aporte grande, de mais ou menos R$ 3.500 no primeiro mês aportando. Lógico que depois não manteve esse resultado, Eu continuei aportando ali 500, 300 reais, que é o que dava na época, mas o meu primeiro aporte foi muito grande porque eu vinha de 2 anos ali de trabalho guardando esse dinheiro para especificamente fazer isso. Então, foram as primeiras dificuldades, mas que depois dos 18 comecei a investir direto. E lógico que uma coisa que mostra se você vai ter resultado ou não com a gestão financeira é a tua disciplina. Então, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, principalmente com dinheiro. Como eu falei, eu sempre fui muito econômico. Então, para mim, não foi muito problema guardar esse dinheiro por muito tempo sem tocar nele. Então, como eu falei, faz 72 meses que eu invisto sem furar um único mês em aportar. Então, todos os meses, sejam valores grandes, sejam valores pequenos, eu sempre invisto alguma coisa. Então, eu nunca furei com esse meu propósito. Mas muitas pessoas têm dificuldade em ter essa disciplina durante muito tempo. Então, o que eu recomendo que você faça é, primeiro, coloque em algum lugar que você não possa mexer naquele capital. Tem uma dificuldade em retirar aquele capital. Segundo, tem um propósito para aquilo. Então guarde o seu dinheiro, invista o seu dinheiro com um propósito muito claro. Porque se você não tiver um propósito, não faz sentido você deixar o dinheiro lá. Porque em algum momento você vai querer gastar e como você não tem propósito nenhum, você vai tirar. E ponto final. Porque não tem sentido deixar o dinheiro lá. Então tenha um propósito muito claro. E terceiro ponto é você investir o que dá. Então não tente investir aquele dinheiro que você não pode. Às vezes você pega um dinheiro para investir que vai prejudicar a tua vida cotidiana. E aí você vai ver o investimento como algo prejudicial à tua vida e não algo benéfico. Então invista o que você consegue para ter essa constância e sentir que isso é algo benéfico para a tua vida. Mas agora vamos falar de erros e acertos na minha própria caminhada e como você pode fazer diferente para gerar um resultado ainda melhor que o meu. O primeiro ponto é a questão do gerenciamento de capital. Então, como eu falei, eu sempre fui econômico, mas eu não entendia em que eu gastava, em que entrava dinheiro. Então eu nunca parei para ir numa planilha, por exemplo, e anotar os meus gastos para entender para onde o meu dinheiro ia. Eu simplesmente guardava uma parte do dinheiro e o resto eu gastava. Era essa a minha metodologia. Porém, depois que eu comecei a guardar o dinheiro com mais consistência, eu vi a necessidade de eu entender o que eu estava gastando. Então, será que se eu parar de gastar com isso, eu vou conseguir guardar X reais a mais? Então eu comecei a interpretar melhor essa questão, comecei a anotar gasto por gasto da minha vida, e isso fez com que eu enxugasse muitos gastos, Então, em um mês, por exemplo, que eu consigo entender muito bem a gestão financeira ali do meu cotidiano, dos meus gastos, eu consigo economizar de 200 a 300 reais a mais apenas para investir. Então, você ter esse controle desde o início vai te ajudar muito a interpretar o que você gasta de coisas úteis e de coisas fúteis que você pode deixar de gastar e também investir mais, Porque aquilo que eu falei, a longo prazo, quanto mais você investir, melhor serão os seus resultados para o futuro. E um acerto que eu fiz, que você pode buscar na tua jornada, nesse teu começo, é não utilizar o fundo de emergência. Então, lógico que o fundo de emergência é especificamente para isso, gastar com emergências. Porém, se você conseguir ter uma gestão financeira que te proporcione guardar a sua grana e investir o seu dinheiro, e o dinheiro que sobrar você conseguir cobrir essas emergências, melhor ainda, porque aí sim você não mexe em nada que tenha investido. Que foi o meu caso. Eu nunca precisei tirar do fundo de emergência para pagar alguma emergência, porque eu tinha
eu sempre tive uma administração financeira tão boa que o dinheiro que sobrava do mês eu conseguia cobrir isso daí, sem prejudicar os meus investimentos e sem tomar aquela parte daquele valor que estava investido. Então é algo que eu sempre busquei fazer também, né? Equilibrar bem os meus gastos e os meus ganhos para que eu não precisasse tirar nada dos meus investimentos, mesmo sendo fundo de emergência. E uma questão muito importante que vocês devem pensar quando começarem a investir é que vocês vão sofrer muito julgamento no começo. Então, pessoas que estão próximas de você, amigos, colegas, mães, pais, que vão olhar para o que você está fazendo e vão achar ridículo. Né? Ah, você está guardando seu dinheiro para nada, amanhã você não sabe o que vai acontecer, você tem que viver e etc. Isso são frases bem clássicas, né, de pessoas que acabam não guardando o capital, não sabem gerenciar o próprio dinheiro e querem falar da vida dos outros. Né? Então você vai sofrer esse julgamento, muitas vezes você vai perder pessoas. Eu, por exemplo, hoje em dia tenho muitos poucos amigos, porque eu acabei me afastando de pessoas que me faziam gastar dinheiro com coisas desnecessárias, né? O ambiente fazia com que eu me levasse para um outro caminho que eu não queria, então eu acabei seguindo outro caminho. E tudo bem, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus objetivos. Se a pessoa quer gastar o dinheiro dela todos os meses, tudo que ela ganha, não tem problema nenhum. Mas se você quer ter um pé de meia, você quer ter uma aposentadoria diferenciada da maioria, você vai ter que aceitar esses julgamentos e seguir em frente, continuar com o teu propósito. Então isso é algo difícil para muitos, mas se você souber administrar desde o início, acaba ficando mais fácil. E agora vamos falar um pouco de números. Quanto eu invisto no meu cotidiano, né, nos meus meses? Sempre busco o 70-30, então 30% do que eu ganho sempre vai para investimento, independente de quanto eu ganho no mês, né? No meu caso é variável, porque eu sou PJ, então tem vezes que eu tenho mais clientes, tem vezes que eu tenho menos clientes, então 30%. Coloca essa porcentagem que é estrutural, então independente do que eu ganho, sempre vai entrar esse valor. E manter essa constância. Mas para quem quer saber em valor, normalmente dá uma média de 2 a 2,5 por mês, dependendo do mês. E lógico, vai ter menos, vai ter meses que vai ter menos, né? Então 1,5, então vai variar bastante no meu caso. Mas caso você tenha menos capital para investir, você pode investir 10, 20% sem problema nenhum. Como eu falei, invista o que você consegue. E aqui é o ponto crucial do vídeo. Entenda como os números funcionam. Lembra que eu falei da minha aula de matemática financeira, que o professor falou sobre como os juros podem tanto melhorar a sua vida, quanto prejudicar muito a tua vida. Então entenda que quando você está investindo o teu dinheiro, os bancos, as empresas, eles vão te pagar pouco juros. Vão te pagar ali 10, 12, no máximo por cento ao ano pelo teu capital. Agora, se você for pedir dinheiro emprestado, for fazer um financiamento, for comprar um imóvel, comprar um carro, por exemplo, eles vão te cobrar pelo menos 10% ao mês. E isso é fato. Em qualquer agência, de qualquer banco que você for hoje pegar dinheiro, eles vão cobrar esse valor. Então tome muito cuidado com os juros compostos negativamente na tua vida. Se você tem a possibilidade de guardar esse dinheiro durante o período para fazer a compra que você quer fazer, escolha guardar o dinheiro antes de ir pedir emprestado. Porque muitas vezes você compra um carro, você compra uma casa, você compra algum item, pegando dinheiro financiado, e quando você vai ver, você pagou 2, 3, 4 vezes mais aquele valor. Então, isso acaba destruindo muitas vidas financeiras do Brasil, porque infelizmente nossos juros são muito altos. Então tome cuidado, preste atenção nesses mecanismos dos juros, dos mecanismos de como os bancos acabam se favorecendo em cima de você. E se você tem a possibilidade, lembrando, não estou falando aqui que todo mundo deve guardar dinheiro. Às vezes você realmente não tem como guardar dinheiro e a única opção é financiar, tudo certo. Mas se você tem a possibilidade, se você tem a escolha guardar o seu dinheiro para comprar a longo prazo, para não precisar depender de financeiros, de bancos que vão cobrar ali um valor absurdo pelo teu empréstimo. Segundo ponto, se pague antes de qualquer coisa. Então, se o teu objetivo é ter uma aposentadoria, sempre que você pegar o seu salário, sempre que você receber o seu dinheiro, o primeiro ponto que você vai fazer é pegar o teu capital e investir em si mesmo, colocar para o teu futuro. Se esse é o teu objetivo principal, ele também tem que ser o gasto principal do teu mês, teu gasto, né? Você vai investir ali na tua plataforma, vai comprar suas ações, etc. Que você estiver investindo no momento. Então, se pague antes de pagar qualquer outra coisa que você tem. Pague o seu objetivo. O terceiro ponto é você não gastar o dinheiro que você não tem. Muita gente se perde no cartão de crédito,
porque não entende que o cartão de crédito é um valor que o banco te empresta, não é o dinheiro que você tem. Então você pode até parcelar em 10 vezes, mas se você não pagar uma parcela, você vai começar a acumular dívida. Então, só parcele os seus produtos, só parcele as coisas que você for comprar, se você tiver esse dinheiro inteiro no teu banco. Aí você vai me perguntar, pô, por que eu vou parcelar se eu tenho dinheiro e eu posso pagar à vista? São N situações. Pode ser que você tenha um cartão de crédito que te dê pontuação ou te dê porcentagem de cashback, por exemplo, e vale mais a pena utilizar o crédito. Mas tenha o dinheiro em conta, para caso necessite, você tenha o dinheiro para pagar ali e não entrar em nenhuma dívida. Então, não se perca no cartão de crédito, não compre coisas que você não tem capacidade de pagar, porque caso você não pague, que é a maior tendência, caso você não tenha esse dinheiro, você vai entrar em dívida e é aquilo que eu falei, os juros contra você são muito maiores do que os juros para você. Então você vai se afundar em dívida e é muito mais difícil você sair dessa situação. Então não compre o que você não tem dinheiro para pagar. E o quarto ponto, que é o mais importante, pense a longo prazo. Lembra que eu falei? A longevidade de tempo, o horizonte de tempo é o que vai te dar resultado. Se você investir durante anos e anos, R$500 por mês, R$300 por mês, é inevitável você chegar no primeiro milhão. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu vou ser o primeiro milionário da minha família. E eu posso até não ter um império milionário de empresas, por exemplo, mas com os investimentos eu tenho certeza que eu vou chegar nesse número. Então, a longo prazo, os resultados do seu patrimônio vão sendo mostrados. Então, quanto mais cedo você começa e quanto mais longe você ir mantendo esse resultado, investindo esse dinheiro, mais resultado você vai ter a longo prazo. E para fechar, pense no teu futuro. Pense no futuro financeiro da tua família, no futuro financeiro de si mesmo. Como que a tua vida vai estar daqui anos se você guardar dinheiro e como ela vai estar se você não guardar esse dinheiro e não investir esse dinheiro. Então, imagine cenários na tua cabeça, visualize o que faz mais sentido para você e coloque em prática. Se para você não tem problema viver do INSS, por exemplo, não tem problema nenhum, você não precisa investir o seu capital. Agora, se você quer ter uma vida financeira mais estabilizada, pelo menos mais estabilizada do que a maioria dos brasileiros, você vai ter que fazer esse investimento mensal, você vai ter que abdicar um pouco desse capital do presente para o teu futuro. Então pense nesse teu futuro, pense no futuro financeiro da tua família e veja se realmente vale a pena para você começar isso em 2026. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que nesse ano vocês comecem a investir, entendam a força que o dinheiro tem na vida de vocês e como os juros compostos jogando do lado de vocês pode mudar a vida de vocês. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou!